síndrome do impostor, uma hora eles vão descobrir a síndrome do impostor. Uma hora eles vão descobrir, Achei tá? bem O legal. que vocês pensam sobre esse tema? O que vocês deduzem sobre o tema? Bom, o impostor é aquele uma pessoa que quer se passar por outro, seria isso? Eu não sei se eu vou falar errado, mas eu acho que é mais ou menos tipo. Ai, eu não sei explicar. A pessoa mesmo, ela é uma autossabotagem, sabe? E a pessoa vive se sabotando. Seria uma forma de compensar nossas inseguranças? Acredito que pode ser. Vai depender do sentido, né, que estiver falando. No caso da deficiência, acho que sim, né? Boa noite, Olivia. Mas a gente sempre sabe que uma hora a gente vai ser pego, não é? No fundo ali a gente sabe que uma hora a gente vai ser pego, né? Não é? Boa noite. Essa parte eu não entendi muito. Eu acho que talvez a pessoa vai entender uma hora que ela está fazendo isso, né? Uma hora ela vai entender que ela está se colocando nesse Porque lugar. a gente vive com medo, né? Assim, é uma coisa que, assim, né? A gente sabe que não é correto, né? Não é verdade, né? Talvez. E a gente vai tentando resistir, né? Não é isso. A Michelle, ela comentou comigo que esse tinha surgido como uma ideia, né, para trazer, e aí eu fiquei pensando nesses últimos dias, né, de o que a gente poderia conversar hoje sobre isso, porque a síndrome do impostor, ela é muito ligada à vida profissional, né, à vida acadêmica. Então a gente acha que nunca é bom bastante dentro do trabalho, que os nossos colegas eles são melhores do que nós, mesmo dentro na escola ou dentro da universidade, a gente acha que aquelas pessoas estudam mais, são mais inteligentes, sabem mais do tema. Mas aí quando a Michelle ela sugeriu esse tema, eu fiquei pensando sobre como que a gente poderia também utilizar essa ideia para pensar a experiência, né, da pessoa com deficiência, porque a síndrome do impostor é meio que um termo que hoje em dia o pessoal até está tentando alterar ele para, em vez de síndrome do impostor, experiência do impostor, né? É um termo que foi pensado lá na década de 70 por duas pesquisadoras, que elas começaram a observar que existiam algumas pessoas que tinham esse movimento de sempre achar que sabiam menos que os outros, ou que ainda não sabiam o suficiente, que não se sentiam seguros, por exemplo, ou seguras para falar sobre algum assunto, ou para fazer determinadas coisas, porque acreditavam que ainda não sabiam o suficiente ou não eram boas o suficiente para exercer aquela função. E como resultado, né, dessa síndrome, elas observaram que essas pessoas elas se cobravam muito, essas pessoas elas além de se cobrar, elas se exigiam muito fisicamente também, passavam horas lendo, horas estudando, faziam muitas e muitas outras coisas para tentar compensar, né, essa ausência que elas imaginavam que tinha. E aí, se a gente trouxer um pouco pelo que eu escuto, né, desde que eu comecei a participar aqui no grupo com vocês, eu acho que isso também a gente pode pensar na questão da experiência da pessoa com deficiência, né, de o quanto, às vezes, por conta da sociedade, a gente acreditar que não é capaz, ou que a gente ainda não tem habilidade, ou, ou alguma coisa que seja necessária para a gente realizar, talvez, algumas tarefas, alguns trabalhos, ou mesmo alguns estudos. O que vocês acham?
Exatamente. Eu li um pouco, o Michel, e eu anotei, eu fiz uma anotação aqui que eu achei muito interessante sobre essa síndrome aí do impostor. Eu vou ler aqui, peraí. Eu achei muito interessante, que cabe no nosso dia a dia, né, da pessoa com deficiência, né? Que essas pessoas que têm a síndrome do impostor, eu lia na matéria aqui, que essa pessoa gasta muito esforço nesse processo, né, para manter isso, né? E no caso que poderia realizar isso de uma maneira muito mais fácil. Eu achei muito interessante essa parte aqui, que realmente a gente acontece com a gente. A gente precisa usar uma cadeira de roda, né? E a gente vai adiando, né? A gente vai adiando e fica um esforço, um processo tão desgastante, que quando a gente não aguenta mais, a gente fala, não, agora realmente eu preciso da cadeira. E eu fiquei pensando quando eu sugeri essa frase para colocar no título, né, para Michele, que na síndrome do impostor é uma coisa quase que comum da pessoa, essa exigência consigo mesmo, ou essa insegurança consigo mesmo, é com medo de que a outra pessoa, alguém de fora, descubra que eu não sou bom o suficiente, ou que eu não sei o suficiente, ou que eu não sei fazer alguma coisa. Então, eu acho que essa questão, por exemplo, da cadeira, Jorge, faz muito sentido por conta de que, enquanto talvez eu não esteja utilizando a cadeira, ou não necessariamente a cadeira, mas algum outro tipo de instrumento, ou de equipamento que eu precise, né, pela minha mobilidade, eu fico pensando de que talvez adiar isso, mas não de forma consciente, né? Adiar isso talvez seja eu não me colocar nesse lugar de talvez eu não consiga, sabe? Algumas coisas. Eu acho que isso é uma coisa para se pensar. Mas outra coisa que eu fiquei pensando não só em relação à questão da deficiência, mas eu fico pensando em relação a alguns trabalhos ou algumas coisas que talvez a pessoa que tem algum tipo de mobilidade reduzida ou algum tipo de deficiência, talvez ela evite por esse medo também, talvez por conta dessa síndrome do impostor, né, de que talvez se eu entrar nesse emprego, ou se eu entrar na faculdade, ou se eu fizer aquele curso, talvez eu não vá dar conta igual as outras pessoas dão, ou então eu não vou, as pessoas vão descobrir que talvez eu não seja tão bom assim, e não apenas por uma questão da minha condição física, mas talvez eu demonstre que eu não seja inteligente também, vamos dizer assim. Talvez seja uma coisa para se pensar, o quanto talvez essa síndrome do impostor contribua para imobilização, vamos dizer assim. O que vocês acham? E também, assim, eu acho assim, não sei se vou falar certo, mas às vezes a pessoa mesmo, ela acha que por ter a deficiência, ela não vai ser suficiente como uma pessoa que não tem a deficiência, né? Ela vai sempre se comparar e se colocar sempre abaixo, né? Inferiorizar, sendo que ela tem toda a capacidade igual a outra pessoa, né? Não Uhum, sei se entraria também. sim. Que geralmente eu acho que pessoas mais assim perfeccionistas, né, que eu acho que entra nessa modalidade, né? Talvez não necessariamente, né, Jorge? Eu fiquei pensando que, por exemplo, uma pessoa com deficiência, talvez ela nem seja perfeccionista, mas talvez com uma tentativa de compensar a experiência dela como uma pessoa com deficiência, talvez ela se coloque nesse lugar de sempre tentar fazer mais, sempre tentar se mostrar capaz, né, em outras áreas ou em outros contextos, mas sem perceber, para tentar compensar essa experiência que ela tem como pessoa com deficiência. O que vocês acham?
Eu, como deficiente, o que que eu digo para você? Eu digo assim que, apesar da gente ter uma deficiência, eu sou perfeccionista, entendeu? Eu acredito que existe muitos deficientes perfeccionistas. É difícil explicar, né? Você, para quem não está na pele, nossa, mas É, eu acho que existe sim. Eu sou, entendeu? Eu estou tentando me desapegar disso, né? Não é fácil. Eu Mano, também tenho um eu pouco tenho. dessa questão. Eu tenho, assim, eu faço alguma coisa, por exemplo, citar um exemplo ali no grupo mesmo. Às vezes eu faço vou divulgar alguma coisa, eu faço lá, né, um folder, alguma coisa, e eu sempre acho que não tá bom. Eu sempre falo, não, que não tá legal isso, eu quero melhorar, eu quero fazer diferente, eu quero. E para muitas outras coisas também, coisas que eu escrevo e eu não consigo mostrar para ninguém. Eu tenho muito isso, sabe? Fico falando, nossa, não tá bom, não tá, né? E eu acho que, né, acabo me sabotando dessa maneira. Dani, Eu também sou um pouco assim também. Acho que às vezes eu não acredito na minha capacidade também. Acabo me cobrando muito, sendo muito perfeccionista, porque eu também acho que nunca tá bom. Eu acho interessante quando a gente começa a pensar a partir dessa experiência da pessoa com deficiência, gente, sabe por quê? Porque a gente começa a ver que não é uma coisa interna, né? Não é uma coisa assim, eu nasci assim, sou perfeccionista, eu sou assim. É uma questão talvez externa que interfere na nossa forma de agir, né? Porque talvez a partir dos olhos da sociedade, espera-se alguma coisa, né, de uma pessoa com deficiência. Então, espera-se talvez uma outra forma de agir, uma outra forma de trabalhar, e aí eu fico pensando o quanto isso talvez não ajude isso, como a Tânia e a Dani estavam falando, de às vezes eu olhar para as coisas que eu estou produzindo, o que eu estou fazendo, e não ser bom o suficiente, e isso interfira tanto a ponto de me congelar, né? A ponto de impedir que eu faça, porque se eu fizer, é bem possível que eu não faça bem feito. Então é melhor eu nem tentar. e eu tenho uma coisa para confessar para vocês, que tipo assim, que eu trouxe esse tema aqui, né? Que eu comentei com a Michelle, a Michelle também achou interessante, porque assim, várias vezes eu me senti como um impostor, entendeu? Durante a minha vida, entendeu? Várias vezes, tipo assim, foram várias, inúmeras situações, tipo, vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente que tem distrofia, a gente anda e cai muito, né? Às vezes cai, se machuca, e tipo assim, e as pessoas olham ali, né? Porque a hora que a gente cai é muita humilhação, assim, por dentro, que eu sentia, né? É um trauma, assim, mas aí você acaba falando para a pessoa, não, tá tudo bem, não, isso é normal, tipo, né? Eu tiro de letra, entendeu? E era uma maneira, assim, de tentar se enganar, né? Eu acho que essa questão da sociedade é bem complicada, porque ou ela não espera nada do deficiente, porque ela acha que a gente, né, não é capaz de nada, é um pobre coitado, ou então ela espera muito, ela espera que a gente esteja sempre superando nossos limites, né? Então acho bem mas complicado. Nunca tá bom, né? eu. Mas assim, eu acho que esse problema da síndrome de impostor, eu acredito o seguinte, que a gente acaba fazendo algumas coisas que possam ferir nossa essência, ou a gente faz demais achando que a gente nunca vai se encaixar em nenhum grupo social. Eu acho que o grande problema do síndrome de impostor é esse, porque nós, deficientes, realmente, como eu até concordo, eu concordo com o Jorge,
nesse sentido aí de perfeccionismo também. Às vezes, eu sempre acho que eu tenho que fazer mais, eu acho que eu nunca faço o suficiente, então acabo me sabotando, né? Como a própria síndrome do impostor, a pessoa acaba tendo que fazer outras coisas que acabam desagradando até e está enganando a si mesmo. Então, a gente tem que fazer o seguinte, fazer o que a gente acha que é bom o suficiente, sempre achar que é bom o suficiente, nunca... Claro, a gente questiona sempre se é ruim o suficiente, se nunca é bom o suficiente, mas é isso, que a gente é ser vulnerável, a gente é frágil, todos nós temos inseguranças e a gente tem que saber que é inseguro também e trabalhar nessa insegurança e melhorar sempre. Maciel, Olivia, Marilene. Então, eu pedi a palavra aqui. Sobre ser perfeccionista, eu admito, eu sou também. Eu sou bem perfeccionista. Mas é como eu digo, a minha questão de perfeccionista é na questão dos meus tratamentos. Eu não me admito, assim, me dá por vencido na questão dos meus tratamentos, na questão, se eu souber que eu posso fazer alguma coisa a mais, que vai me melhorar, que vai, assim, trazer algo de benefício para mim. Porque essa é a minha questão de perfeição. Isso que eu trago como perfeccionismo comigo, entendeu? Mas nas outras coisas você não liga. Não é que eu não ligo. Mas se eu errar nas outras coisas, eu sei que eu posso corrigir elas. Mas no tratamento, meu, cara, é assim, parece que se eu, por exemplo, não fazer alguma coisa, aquilo lá vai causar um efeito que, por exemplo, o que eu... Por exemplo, vou dizer aqui, quando eu descobri que meu coração estava dando problema, eu me questionei e me perguntei, o que eu deixei de fazer para o meu coração ter dado problema agora? Aí eu parei, pensei, refleti, né, tal. Bom, não fiz nada. Não fiz nada que prejudicasse o meu coração. Beleza, mas o que eu posso fazer para o meu coração, então, não piorar mais do que o médico falou que ele pode estar piorando? Aí eu comecei a fazer e vou fazer agora pro resto da vida. É isso. E vou nessa perfeição. E vou... Se ele falar, tem que fazer outra coisa, vamos fazer outra coisa. E é nessa perfeição que eu vou seguir, nessa linha. É isso. Eu ia falar só isso. Alguém mais quer falar? Pati? Não, eu quero falar. Vai, Marilene. Eu não conhecia essa síndrome. Para mim, ela é nova e eu me enquadro bem nesse contexto. Vou dar até um exemplo meu agora. Eu coloquei DIU em janeiro. O meu corpo, ele rejeitou há 2 meses atrás. E o remédio que a gente tem que tomar para parar o sangramento pode gerar trombose. Eu tenho pouquíssimo movimentos de braços e pernas e eu fiquei me questionando muito do porquê que eu coloquei o DIU. Eu tenho certeza. Bom,
Na real, eu coloquei o DIU para parar de sangrar e para facilitar que as minhas cuidadoras tenham menos trabalho comigo. Foi essa a justificativa. Mas eu fiquei me cobrando muito. O que será que eu fiz de errado? Será que foi alguma transferência mal feita? Será que foi algum alongamento mal feito da físio? Aí eu fiquei me questionando muito. E isso acabou gerando uma anemia em mim, uma fraqueza tão grande, que eu cheguei a questionar a morar num asilo durante um tempo. E daí, de novo, aquela questão, onde foi que eu errei? Será que eu não me alimentei direito? Será que eu não descansei direito? Também vem uma questão religiosa. Aonde é que eu estou pecando? Assim, eu fui bem carrasca de mim mesma. E ainda tô sendo, ainda tá rolando aí um ranço, sabe? Então, é bem interessante. Outra coisa é assim, ó, eu tô escrevendo meu TCC, tá muito difícil. Porque parece que eu não tenho conhecimento do que eu tô escrevendo. Se vocês têm noção do quanto que eu já li sobre o assunto, eu tenho muito conhecimento, mas quando eu vou me expressar, parece que eu não tenho conhecimento suficiente. E agora não, né? Essa época de pandemia, mas antes da pandemia, eu começava a apresentar os trabalhos na sala de aula e do nada gerava aquele silêncio fúnebre. E eu ficava me questionando, meu Deus, será que eu estou falando uma palhaçada muito grande? Ou será que realmente eu estou falando um assunto com conteúdo? Gente, que sensação horrível. E eu acho que é bem essa questão da síndrome do impostor, se é que eu tô entendendo. Sim, eu acho que isso tem muito a ver, Marilene, essa questão, por exemplo, de a gente, a gente nunca se sentir bom o suficiente para falar sobre algum assunto, bom o suficiente para escrever, ou mesmo que eu saiba, talvez eu não saiba falar, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui mesmo no grupo, quando a gente chega e fala assim, eu vou falar, mas eu não sei se eu estou falando algo errado, não sei se eu vou falar alguma besteira. Isso também é um medo, talvez, né, de talvez eu não saiba sobre o que eu estou falando. E aqui a gente está falando sobre o que a gente sente, né? A gente está falando sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente acha. E mesmo assim, a gente às vezes se pega nesses lugares, né? Nesses lugares. E acho que a síndrome do impostor, ela meio que dá essa ideia de que essa insegurança, né? E também essa ideia, não sei se a Marilene ela também sente assim, essa ideia de que alguém vai ler o meu texto e vai ver que eu não estudei o suficiente, que eu não li, ou que eu estou tentando enganar alguém que eu sei, né? Eu escrevi, mas eu estou tentando enganar. E talvez trazendo um pouco para essa questão de saúde e do corpo, né? Como o Rodrigo estava falando também, talvez o médico ele vai descobrir que eu fiz alguma coisa errada, né? A fisioterapeuta vai ver que eu não fiz alguma coisa certa. Então eu tenho que ser o mais perfeito possível, eu tenho que me cobrar o máximo possível, porque senão alguém vai descobrir. Aí, pegando um pouco da Marilene, talvez até Deus vai olhar e falar, então você fez alguma coisinha errada para isso estar acontecendo, né? Então é Uma sempre... coisa, Oi, uma coisa é assim, eu, eu tenho sempre que tomar muito cuidado para não aparecer que eu sou a vítima e nem para que aparecer que eu sou a guerreira, aquela que faz e acontece. E no meio universitário, eu estou envolvida com grupos feministas e parece que nada que a gente faz é o suficiente. Porra, é uma merda, cara. Com perdão da palavra se tiver feministas aí no grupo, mas porra, elas são muito cruéis. e aí essa sombra, né, de que alguém vai descobrir, né? Alguém vai ver que eu não estou fazendo as coisas certas, que eu não estou estudando, ou que eu não estou trabalhando o quanto eu deveria estar trabalhando, o suficiente. Então, eu acho que a síndrome ela resume um pouco sobre essa sensação de que eu não deveria estar ali, ou de que eu estou ocupando um lugar que não é meu, né? Então, eu acho que isso fica bem mais fácil da gente entender quando a gente está falando de vida acadêmica ou de vida profissional, né? Então, eu não deveria estar ali naquela sala da faculdade, porque
Ali deveria ser um lugar de uma outra pessoa mais inteligente do que eu, mais preparada do que eu, assim como numa vaga, né, de emprego. Então, talvez eu esteja tomando o lugar de uma outra pessoa que sabe melhor do que eu, ou que iria fazer melhor do que eu, ou estou tomando uma vaga, e aí vocês podem me dizer, eu não sei se passa isso na cabeça de alguém, mas será que eu estou aqui por conta da minha capacidade? Ou será que eu estou aqui por conta de alguma vaga de cota, né? Isso também tem a ver com a síndrome do impostor, né? De que talvez eu não tenha sido contratado pela minha capacidade. Então, essa dúvida que a gente se coloca em relação ao que a gente produz, o que a gente é capaz de fazer, eu acho que a síndrome do impostor, ela explica um pouco isso. Só que eu acho que, além dessas áreas, né, profissional e acadêmica, eu acho que tem muito também dentro das nossas relações, e igual a gente já falou em vários outros momentos, né, de se eu estou numa relação afetiva, se eu estou numa relação de namoro, de casamento, será que eu estou fazendo o suficiente para merecer essa relação? Será que eu estou fazendo tudo o que eu posso para estar nesse namoro, nesse casamento, né? Então, eu fico pensando quanto talvez a síndrome do impostor, ela também ajude a gente a pensar isso, né? Dessas autocobranças que aí, como o Jatobá falou aqui no chat, né? Ele atrapalha. Eu acho que ele não só atrapalha, mas eu acho que ele mobiliza a gente, né? Ele faz com que a gente fique estático às vezes. Então, fico pensando, por exemplo, na Marilene, talvez do exemplo que ela deu, né? Talvez eu tenha tanta dificuldade, eu acho que eu não sei o suficiente que eu nem vou começar a escrever. E aí eu paro, né? Assim como talvez eu fico pensando, talvez eu não tenha um currículo tão bom para aquela vaga, então eu nem vou me candidatar. Eu fico pensando quanto isso também impede a gente de fazer coisas por conta desse medo de alguém descobrir que eu não era capaz de fazer aquilo, né? O que vocês acham? Oi, gente, boa Oi, noite. Michele, boa noite. Tudo bem? Olá, amigo. Nossa, adorei. Boa noite. Boa noite. Fiquei pensando agora nessa última fala sua, Michel, acho que também de relacionamento afetivo, né? Eu não vou tentar nada porque eu não sou capaz, né? Não tenho experiência, você não vai gostar de mim, né? E aí a pessoa também não vai atrás, né? Eu acho que é bem isso também, né? Acontece bastante. Né? Tipo, não vai me aceitar isso? Difícil, assim, né? Tipo, Eu acho que não. eu acho Eu que acho é que no eu entendi. sentido. Eu acho que é no sentido de. Eu não acho que eu vou ser uma boa namorada, eu não tenho Sim, competência sim. para ser uma. É isso. E aí posso usar a distrofia como uma defesa, né? Mas você tem distrofia e a pessoa não vai gostar. A minha dúvida é se essa síndrome, ela tem um lado bom ou não, tipo, ela é uma síndrome boa ou ruim, que essa é a minha dúvida, sabe? Porque às vezes a gente, né, como o Michel falou, a gente tenta encobrir uma insegurança nossa, né? E com isso a gente, não sei, a gente se sente melhor, talvez, mas por outro lado também prejudica, né? Porque a gente poderia ir por um caminho mais fácil. Não sei. Assim, Vai, eu acho que a Jatobá gente. sabe. Eu Assim, acho que ele tá assim. sinceramente, eu acho que essa síndrome não é uma síndrome muito boa, não. Porque você fica Depende. se autocobrando muito. Por exemplo, eu, no meu caso, às vezes eu fico me autocobrando muito. Eu sei das limitações da minha distrofia, eu sei no que ela vai evoluir e tal, e eu fico me cobrando para que aquilo não aconteça, e às vezes aquilo talvez nem vai acontecer, mas eu fico ansioso e eu tenho que me autocontrolar para aquilo.
Então, para mim, ela não é boa. É que a síndrome é assim, tipo, a gente não tá bem, mas mostra para as pessoas que a gente tá bem. O que eu imagino é isso. Agora, eu não sei se isso é bom, por exemplo, a gente encarar a realidade de frente ou a gente tentar mudar o nosso psicológico, achar que aquilo é bom. É isso que eu penso, não sei se eu estou errado. Alguém pode me corrigir. Tânia? Não, eu só ia colocar assim, que às vezes tudo que é demais, né? Por exemplo, uma cobrança, autocobrança exagerada, né? Que você está ali sofrendo com isso, você não sai dali, acho que aí seria ruim. Mas eu acho que a gente tem que se cobrar um pouco, sim, na questão de querer se aperfeiçoar mais, né? Assim, ir um pouquinho além, né? Acho que nesse sentido acaba sendo bom, né? Talvez não. Eu acho Jatobá? assim, né? Eu Não que seja concordo com a o Tânia. excesso, não que seja o excesso, né? Se tá te prejudicando, né? Eu concordo com a Tânia, mas eu penso que essa síndrome, ela vai para um caminho que é muito mais a gente com a gente mesmo, assim, no sentido assim, eu estou numa reunião com um monte de gente, a minha chefia, e aí eu fico pensando, bom, meu chefe vai falar alguma coisa e vai ser algo ruim em relação a mim, sobre o meu trabalho. Eu já começo a imaginar coisas dos meus pensamentos, do que eu vou ter chamado a atenção, que eu não fui bem, que eu não fui... só que vai totalmente fora da realidade, porque na realidade eu estou fazendo direito. Eu sou uma boa funcionária, mas eu fico imaginando que eu não estou, que eu vou ser punida, que alguém vai falar alguma coisa. Eu acho que essa síndrome ela vai mais por esse caminho, da gente distorcer um pouco a realidade, não é isso, Michel? Eu fico pensando que assim, a gente não é muito difícil a gente tentar atribuir um valor para uma síndrome. Então, por exemplo, a síndrome do impostor, eu não tem como eu falar que é boa ou que é ruim. É uma experiência. Só que é uma experiência, como a Michelle traz, de que é bem possível que ela me deixe imobilizado, imobilizada, né, para fazer coisas, ou mesmo me gere uma sobrecarga, uma carga emocional, uma carga mental, que vai fazer com que eu talvez faça as coisas de uma forma muito dolorosa, de uma forma muito penosa, né? Então, eu concordo com a Tânia quando ela fala, né, sobre essa questão do excesso, só que aí a gente precisa só tomar um pouco de cuidado de o que é disciplina. Então, por exemplo, eu vou me cobrar a ler, por exemplo, vou ler bastante porque eu preciso escrever um trabalho, ou então eu vou me esforçar para conhecer um pouco mais sobre aquela área, porque eu quero trabalhar naquela área. Isso eu acho que a gente pode chamar de disciplina. Isso talvez não seja a síndrome do impostor, né? Então é isso. Se eu quero fazer alguma coisa, eu estou ali me esforçando, como Perfeito. como por exemplo, o Jorge trouxe, como a Marilene trouxe a questão, por exemplo, da saúde, né? Então eu estou me esforçando ali por conta da minha saúde, para manter minha saúde, ou para manter a condição física que eu espero manter, só que quando isso se torna, como a Michelle traz, uma ideia de fantasia de que, assim, a qualquer momento eu vou ser mandado embora porque vão descobrir que eu não sou uma boa funcionária, ou a qualquer momento a minha namorada, o meu namorado vai terminar comigo porque vai descobrir que eu não sou uma pessoa tão atraente, tão bonita assim. Então é aí que eu acho que a gente pode chamar dessa síndrome de impostor, que é aquela sensação de que a qualquer momento vão descobrir que eu não sou tudo aquilo que aquelas pessoas estão achando que eu sou. Elas estão achando que eu sou uma pessoa atraente, uma pessoa interessante. As pessoas estão achando que eu sou alguém inteligente, estão achando que eu sou uma funcionária dedicada, uma funcionária que é capaz de dar conta do trabalho, mas elas não sabem a verdade. E a hora que elas descobrirem a verdade, elas vão se livrar de mim. Então, acho que a síndrome do impostor, ela é isso. É essa sensação de que a qualquer momento toda a verdade de que eu não sou uma pessoa interessante, inteligente, boa, bonita, atraente,
A qualquer momento essas pessoas vão descobrir isso, e aí eu vou ser excluído desse lugar, desse espaço, e aí vai cair o meu mundo, sabe? Ô Michel, eu queria colocar assim no contexto assim, a distrofia muscular, né? Nessa síndrome, assim, eu colocaria desse jeito, que aconteceu comigo, por exemplo. Eu andava, mas eu precisava do uso da cadeira de roda, entendeu? Então, por exemplo, eu queria cortar o cabelo, eu queria, por exemplo, é, fazer coisas na rua, e só que o que que acontecia? Eu fazia assim, eu não ia, por quê? Porque eu sabia que eu poderia cair, eu não ia aguentar andar, eu ia fazer muito esforço. Então, o que que eu fazia? Eu falava assim, ah, não, eu não quero ir no restaurante, eu não quero andar no shopping, tá bom aqui em casa, tipo, eu não preciso disso, né? Meu cabelo tá bom, não vou precisar cortar meu cabelo, não, vou ficar em casa mesmo. E isso a gente vai adiando e a gente vai esforçando para fazer as coisas sem a cadeira de roda, que a Tânia, eu coloquei esse sentido, né, na minha visão. Eu me esforcei muito assim para não depender da cadeira, né, mas eu sabia que no fundo eu precisava daquilo. E eu ia adiando. Isso que eu falo, se é bom, né, ou é ruim, porque eu me via como impostor. Pode falar, amigo. Não, que eu pensei aqui, fazer uma pergunta para você. Você acha que era como assim, senão eles vão descobrir que eu preciso de cadeira de rodas, eu não quero que descubram que eu preciso de cadeira de rodas, então eu não vou Exatamente. aparecer. Exatamente. Estava muito na cara que eu isso mesmo. precisava da cadeira de roda, só que eu queria mostrar para todo mundo que eu não precisava. Comigo também aconteceu isso. A gente sabe que precisa, né? Que tá vendo que você não dá mais conta, mas você não quer que o outro saiba, que não quer que os outros saibam. E aí, o que que vai acontecendo? Você vai deixando de fazer as coisas que você gosta ou que você precisa, porque você não quer aceitar, né, a cadeira, né? Você vai, se tem alguém que pode fazer para você, você vai, começa a adiar suas coisas, começa a deixar de fazer coisas. Exatamente. Exatamente. Por exemplo, eu precisava pagar uma conta, né? Ou pagar um boleto, porque A naquela gente vê época muito era tudo isso, né? boleto, não tinha celular, não existia celular para pagar a conta, entendeu? Então, eu nunca pagava minhas contas. Hoje que eu tenho a cadeira de roda, eu pago, mas eu sempre tinha que depender de uma pessoa para ir até uma lotérica, até a loja, pagar aquele boleto, né? Porque era muito mais fácil, né? E tava na cara, por que que o Jorge O nunca vai problema é que a pagar gente o acaba, boleto? a gente acaba se enganando, né? A gente acaba se enganando. Os outros também não sei, né? Os outros acho que até já percebem, né? Mas a gente tenta se enganar até o máximo que der, né? Mas as pessoas ao nosso redor acabam entrando no jogo, né? Na enganação. Todo mundo, para a gente se sentir melhor, todo mundo entra né? Dentro da síndrome, talvez. E aí, o que vocês acham? Boa noite, Boa Ju. noite, tudo bom? É muito complicado mesmo. Vou parar um pouquinho aqui que eu estava atendendo uma pessoa. Fui fazer uma ação do amor, gente. Então, é muito complicado mesmo a questão de aceitar a cadeira, né? Essas coisas assim. A gente vai até o limite da gente, sabendo, né, que o limite da gente não é muito, mas a gente vai, não sei por quê.
Não sei por que essa ignorância com a gente mesmo, com o corpo da gente mesmo, isso é uma coisa tão desnecessária, mas a gente gosta, né? Quer sentir na pele isso, e para depois a gente ficar triste, né? Porque eu não sei se o pessoal aqui é assim também. Quando eu não conseguia fazer alguma coisa, eu ficava muito triste, muito, muito triste mesmo. Eu mesmo me sabotava, né? Porque se eu vou tentar uma coisa e não vou conseguir e vou ficar triste, então eu penso que eu estou me sabotando, né? Porque tem necessidade de você tentar fazer uma coisa e tipo e não conseguir, você ficar triste ou decepção ou né com aquilo. É o seu corpo, vamos dizer, é a sua extensão, né? Então, e agora, ainda bem que e é o pessoal do grupo, a todos, né? Que, claro, aqui um ajuda o outro. Eu aceitei a cadeira e foi a melhor coisa que eu fiz, porque agora eu tô na rua, gente, passeando, andando à toa, de boa, de solzinho gostoso. Tô aqui, tá vendo? Essa hora eu podia estar em casa, sem fazer nada, mexendo no WhatsApp lá, conversando, né? Mas só dentro de casa. Agora não, eu vou, faço as minhas coisas, né? Eu faço, boa tarde, vejo as minhas necessidades, então é isso. Se for esse o assunto, gente, que eu tô perdida. Não, Como parece sempre, né? que, assim, é que nessa questão de quando a gente ainda está andando, a gente já tem uma deficiência. É. Só que parece que a gente só vai ser deficiente se você for para cadeira, Aham, exatamente. né? Você Gente, ainda se está lá tentando, você está querendo provar uhum, alguma coisa para alguém, que você não tem essa uhum. deficiência, né? Nossa, quantas vezes eu fui para casa, gente, morrendo de dor nas pernas, morrendo de dor nos braços, de tanto levantar, sentar, levantar. E além do meu limite, nossa, muitas vezes deu ficar 2, 3 dias assim, tipo, sem dar conta de fazer coisas assim que é simples, né? Por causa disso, porque eu queria mostrar para as pessoas que eu dava conta. E por que que o meu dar conta numa cadeira, numa cadeira, numa sentada, não pode ser igual eu dar conta de em pé? Por quê? Qual? Agora você falou tudo do tema. Falei? Agora Deixa eu eu entrei. só fazer uma Falou, pontuação entrou aqui. bem. Deixa eu só falar uma coisa. A síndrome do impostor, vamos trazer assim para a questão da cadeira, para a gente entender a linkar a síndrome do impostor com a questão da cadeira de rodas. Quando a gente fala da síndrome do impostor, são os nossos pensamentos, né? Que a gente está falando aqui, que a gente acaba absorvendo um pouco da realidade. Quando a gente dá cadeira, é assim, eu não quero introduzir durante a pesquisa de cadeira, eu faço uma ideia assim, porque podem sentir pena de mim, porque as pessoas vão mudar comigo, eu vou ter menos valor, eu não quero usar a cadeira de rodas com todo um pensamento negativo, né? As pessoas começam a pensar que hoje a gente pode dizer que é totalmente defensivo, porque usar uma cadeira de rodas é tão simples quanto você calçar o seu sapato, né? Você vai para lá e para cá, você faz as coisas e tudo, mas a pessoa que está com a síndrome em relação a esse tema, ela pode estar na fantasia dela com esses pensamentos, que faz com que ela não queira usar cadeiras de rodas. Né? É isso. Acho que é importante a gente trazer o tema da síndrome do impostor, linkando com isso, com a ideia dos pensamentos. Sim, e eu acho, Mi, que é isso mais ou menos que a gente estava conversando um pouquinho antes, de, às vezes, acho que o exemplo da Júlia foi muito bom para a gente pensar dessa questão de o meu corpo, ele não é deficiente, né, mas a partir do momento que eu precisar de uma cadeira, ele vai passar a ser, né, não para mim, mas para os outros, né, e eu acho que talvez esse receio, esse pensamento de que uma hora vão descobrir
que eu sou uma pessoa com deficiência. Aí eu acho que tem tudo a ver com isso que vocês trouxeram, né? De a pessoa vai mudar comigo, talvez eu vá precisar pedir coisas para outras pessoas, talvez essas pessoas elas vão achar que eu não sou mais capaz de fazer certas coisas, ou mesmo acho que na questão afetiva, amorosa também, né? Então, se essas pessoas descobrirem que eu sou uma pessoa com deficiência, ou que eu preciso de uma cadeira para me locomover, talvez essa pessoa nunca mais olhe para mim, talvez essa pessoa nunca mais tenha interesse por mim, né? Então, eu acho que como a Michelle falou, é muito mais, acho que as questões do pensamento, né? Essas fantasias que congelam a gente, talvez, que é o que a gente estava tentando pensar aqui juntos, né? Sobre essa síndrome, que as próprias criadoras desse termo já dizem que se elas pudessem voltar no tempo, elas não utilizariam mais a palavra síndrome, né, mais experiência, porque elas falam que não é uma questão de saúde, não é uma questão de doença, mas é uma questão de forma de pensar. Eu já fui impostor, né? Eu acho que já tive essa síndrome. Só que se eu pudesse voltar atrás, hoje, né, com a cabeça de hoje, eu não teria feito o que eu fiz. Eu acho que é isso que o Michel falou, né? Eu também já me senti muito assim. Tem muitos fatos, assim, o bullying que eu passei, aí você acaba acreditando nesses pessoas, eu sou assim mesmo, então para que eu tentar me esforçar, vou me enganar mais, aí é complicado, cara, né? Difícil. Mas, assim, sobre o caso de algumas pessoas não nos aceitarem, né, em uma cadeira, vai existir, claro, com certeza. Tem pessoas que que a gente vê que muda, que, né, dá um jeito, se afasta. Eu acho que existe pessoas assim. Ainda existe, né? Infelizmente, né? E a gente tem que também saber lidar com isso, né? Falar, né, se a pessoa se afastou por conta, vamos dizer, disso, é porque a pessoa, né, não serve para estar no meu hall de amigos ou alguma coisa, ou fazer tipo a pessoa tentar mudar a visão dela, né, da questão da cadeira também, né? Porque acontece das pessoas, né, se afastarem por causa disso. Eu não sei se, né, porque você tem mais um certo grau de dificuldade de locomoção, as pessoas, vamos dizer, não levar você para algum lugar por causa disso. Isso existe, mas a gente tem que Samurai Sword.